Muito bem, meus amigos, queridos do meu coração, é uma satisfação muito grande ser o primeiro a encabeçar esta agenda luminosa do caminho da luz de Botucatu. Sempre é bom estarmos reunidos e me sinto muito feliz em desfrutar desta vibração de amor que envolve a todos numa enorme demonstração de carinho e amizade. Eu rendo a minha gratidão, o meu muito obrigado ao Alfredo e à sua equipe. E hoje é o nosso momento. Aquele augusto momento em que estamos presentes para recordar as lições de Jesus. Muito bem. Hoje faremos algumas reflexões acompanhando os ensinamentos em que o nosso codificador, o mestre de Lyon, muito inspirado, anotou em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, mais precisamente no seu item 3, um roteiro para a implantação da felicidade perene em nossos corações. Ao indicar um modelo de homem de bem, descrevendo os caracteres da perfeição e deixando-os bem claros, nítidos, ao alcance de todos, a fim de encetarmos uma caminhada rumo aos degraus dessa escada redentora que nos conduzirá um dia à condição de espíritos puros e perfeitos. Meus amigos, tomando conhecimento ali, nesse item 3, são 20 citações do Kardec. Uma vintena de luz, que nos intrigam profundamente. Mas sabe, intrigam no sentido de nos excitar fortemente, excitar os nossos desejos e vontade para adotar em termos que a gente pode considerar assim, reais, definitivos, em nossas dimensões físicas e espirituais, cada um desses itens fazendo parte ativa dos nossos pensamentos, atos e ações. Vamos então tomar conhecimento, como a ele me referi, vintena de luz. E apresentarei alguns comentários resumidos, né? Já são 20 itens, e a gente vai observar que Kardec já inicia pegando pesado. Primeiro item, então. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem para com ele. Observaram? Realmente pegou pesado. Mas há necessidade que assim se faça, minha gente, para que o edifício homem de bem seja construído na rocha, rocha viva do Evangelho,
rocha viva da sabedoria, para poder resistir todas as investidas das intempéries morais. Interessante a gente perceber que Kardec escreve o verdadeiro, supondo que exista o falso, né? O verdadeiro homem de bem. Agora, o verdadeiro pratica, exerce, demonstra, fazendo tudo em sua maior pureza. Não é aquele que sabe, fala, ensina, mas aquele que pratica essas três virtudes ao mesmo tempo. Ser justo, amoroso e caridoso. Porque ele diz ali, eu estou voltando aqui um pouco, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Não são três leis, não, gente. É uma lei só. E aqui entra um grau de dificuldade, porque às vezes a gente é justo e não tem amor. Às vezes a gente tem amor e não pratica nem a justiça nem a caridade. Mas aí o Kardec associou como uma única lei de justiça, amor e caridade. Então, o candidato a homem de bem, dizendo Kardec, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Se no transcurso do dia, sua conduta, atos, pensamentos, não conflitaram com essa lei, justiça, amor e caridade. Caso positivo, trabalhará intensamente na remoção daquilo que entrava a sua marcha redentora. E aqui, para ilustrar, lembrando Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o mais eficaz meio prático? Mas Kardec, às vezes eu comento com o meu pessoal aqui, porque nas nossas prosas, nos nossos agrupamentos aqui, Kardec, a inteligência dele é um ponto fora da curva, gente. Ele elabora as questões, as perguntas de uma maneira tão profunda, tão inteligente. Qual o mais eficaz meio prático para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal? Ah, amigos e amigas, espíritas, queridos, a resposta é um autêntico manual de prática da reforma íntima, de procedimentos que, seguidos fielmente, serão de muita utilidade na colocação nossa na senda do bem. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. E aí ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, fica aí como lição de casa a questão 619, que tem mais desdobramentos, 919, que tem mais desdobramentos lá, viu, gente? Segundo, ele tem fé em Deus, o homem de bem, em sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Muito bem. O aspirante a homem de bem é humilde, é resignado, tem fé, acredita na bondade, na justiça e na sabedoria divina.
já concebe com sabedoria que tudo na vida tem uma razão de ser. Nada ao acaso, tudo em perfeita harmonia com as leis do Pai. Sua atual existência, com tudo que se apresenta, está baseada em acontecimentos do seu passado, de suas vidas pretéritas. E quando adversidades chegam, não lastima, não lamenta, não reclama, mas ora a Deus, rogando forças para suportar resignadamente os efeitos dos equívocos que por ignorância praticou. O terceiro, tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Agora de pouco, no meu culto cristão, porque eu faço o culto cristão todo domingo, das 9 às 9h30. Hoje eu fui até às 9h25. Hoje a gente teve a oportunidade de estudar aqueles versículos da ansiosa solicitude pelas coisas da vida. É um poema ali no Sermão do Monte, né? Porque andais preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que, né? E aí o divino poeta, ele traduz para nós ali como que deve ser o nosso comportamento. Então, aqui nesse item 3, o homem de bem acredita na vida futura, mas sabe que ainda estagia e vive neste mundo necessitando dos bens materiais. Mas comedido, sabe administrar as dádivas de Deus, pois não passa de uso frutuário, desfrutando da posse enquanto encarnado, e que será obrigado a prestar contas. A parábola dos talentos. Como também deve investir com primazia nos bens espirituais, pois são estes que deverão acompanhá-lo quando tiver que deixar este mundo. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Quarto, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. Provas ou expiações são caracteres que distinguem os espíritos imperfeitos em transformação, em reparação aqui na Terra, e cujos inconvenientes existenciais deverão ser vivenciados sem reclamação. Alguém já nos alertou. Interessante esse alerta, viu? Provas e expiações reparadas com azedumes e queixas são semelhantes ao pagamento de uma dívida com cheques sem fundos. O cheque volta e a dívida aumenta. É por aí. Quinto, o homem possuidor do sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Caridade, o homem de bem, ele já concebe. Ele já está num estágio que pode conceber. Caridade é o amor em movimento. Localiza e vai até ao necessitado. Vai até aos infortúnios ocultos, como recomendou o Cristo, fazendo bem pelo simples fato de realizar o bem, sem o mínimo resquício de receber agradecimentos ou das vanglórias. Sexto, encontra sua satisfação
nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes que em si mesmo, de buscar o interesse dos outros antes dos seus. Parece que o grau de dificuldade vai aumentando, né, gente? Parece aqueles joguinhos da internet, né? Tá fácil de fazer, a gente aciona qualquer coisa para deixar um pouquinho difícil, né? E conforme a gente vai evoluindo aqui, a gente vai percebendo. Então, aqui nesse item, a maior felicidade do homem de bem é promover a felicidade do semelhante. É promover a felicidade do semelhante carente em todos os sentidos. E com os recursos que dispõe, serve com satisfação. Serve, porque ele sabe que o pouco com Deus é muito. Deus registra o seu sentimento. O óbolo da viúva está marcante em seu coração. Jamais coloque em jogo os seus interesses, sendo solidário em todas as ocasiões. Servir com amor é o seu lema, ou melhor, é o nosso lema. E não prescinde de ser útil nas mais singelas oportunidades. Sétimo, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Nós. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça e crença, pois vê todos os homens como irmãos. Pois bem, se acredita na paternidade divina? Nós acreditamos. Deus é o Pai celestial de todos. Assim, não vê razões para se apegar à consanguinidade. Busca a fraternidade e o bem comum, por tratar a humanidade como uma grande família e as criaturas, seus irmãos. Oitavo, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema e nem reprova aos que não pensam como ele. Opa! Está muito atual isso, não, gente? Aqui também, considerando a pluralidade das existências, a reencarnação, sabe que as circunstâncias que hoje se lhe apresentam e não são do seu feitio, do seu agrado, mas um dia já foi. Ele contribuiu para que ele, de alguma maneira, para que ele formasse o seu caráter, as suas tendências, e que deve aceitar, respeitar e jamais se apartar ou isolar quem conflite com seus ideais, vivendo em completa harmonia, ou como se diz hoje, né? Convivendo pacificamente com as diferenças. O nono, em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não está dizendo em algumas, em todas. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sensibilidade alheia com seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, por menor que seja, quando podia evitar,
falta com o dever de amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Opa! Aí a gente vai se reportar à questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não é como nós entendemos, como a entendia Jesus? E aí as entidades venerandas respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos. Agora, voltemos aqui um pouquinho. Benevolência, indulgência e perdão. Aqui Jesus não falou da caridade material. Aqui ele falou da caridade moral. Porque você praticando estas aqui, você agrega a material. Então, realmente, segundo Jesus, é uma ação benfeitora. Ela é a benignidade refletindo o amor. Ela é a indulgência destacando somente a parte boa do semelhante. Ela é o perdão das ofensas, transformando toda a violência em paz para a harmonia da humanidade. 10ª, chegamos à metade. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado, assim como houver perdoado. Já tomou consciência o homem de bem. O homem de bem já tomou consciência, já tomou ciência e está assimilando a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua forma integral, de modo a vislumbrar o ofensor com intensa compaixão, pois ele já possui o entendimento que tudo o que oferecemos à vida, ela nos devolve na mesma medida. E o ofensor é o irmão que necessita do nosso amor, da nossa ajuda, da nossa compreensão. Não somente eu sou responsável pelo mal que faço, mas pelo bem que, podendo fazer, não realizo. Nós temos, minha gente, que nos desarmar da violência. Ah, mas como que fica o meu amor próprio ferido? Somos ou não somos cristãos? Quanto que tomamos conhecimento das lições do Cristo, que tem idade de 2000 e poucos anos? Amar o inimigo. Bendizer aquele que vos calunia e vos perseguem. Por que será que Jesus falou isso, gente? Para desarmar a humanidade. Para que a gente vibre amor para aquele que não simpatiza conosco. E assim a gente não potencializa as energias deletérias, malvadas, doentias. E num determinado momento, aquele que se diz nosso adversário, nosso inimigo, de tanto receber as nossas vibrações de amor, ele vai se compenetrar. E como diz lá no Evangelho nosso, de um inimigo, nós vamos
transformá-lo em amigo. Essa é a função do cristão que segue Jesus. Vamos seguir os apontamentos aqui. 11º, é indulgente para com as fraquezas alheias, pois sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo. Ah, palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tenho certeza, como acontece comigo, quando lê uma mensagem dessa, a mente projeta ali a imagem do Cristo de cócoras ali, a mulher descabelada, desgrenhada, olhos esbugalhados, pensando que ia ser apedrejada, mas trocam os olhares com o mestre, e naquele momento ela percebe: ele me salvou, ele me salvou. 12º, não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, busca sempre o bem que pode atenuar o mal. O desafio, não, gente? O desafio, porque o tricotar para fazer a maledicência correr célere dá prazer. Então, esses dois itens, o 11 e o 12, tratam exatamente da indulgência. Então, eu vou recordar aqui com vocês o protetor José, Espírito Protetor José, no nosso Evangelho. Ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, os oculta, a fim de que não se torne conhecido senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, uma escusa plausível, séria, não das que com aquela aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com uma falsa intenção. Vocês sabem, ou se não sabem, eu trabalhei meu último período profissional no Cantídio. E lá tinha um paciente, já desencarnou, Lourival. O Lourival era uma pessoa, era um transtornado mental. Ele estava lá no Cantídio desde a inauguração. Ele foi transferido do Juqueri, lá de São Paulo, de um daqueles depósitos lá de São Paulo. Mas ele era um ponto fora da curva, gente. Todo mundo gostava dele. E eu peguei uma simpatia muito grande por ele. E ele sempre estava lá no meu setor. Muito bem arrumadinho, né? Conversava. E aí eu trocava as ideias com ele. Falava que eu era espírita, que eu fazia palestra. Ele falou assim: um dia, se o senhor permitir, eu vou assistir uma palestra sua. Eu falei: Lourival, vai ser o maior prazer. E um dia, nesses 15 anos que eu fiquei aí em Botucatu, eu acompanhei o Gentil no Fraternidade. E aí, integrei a equipe de palestrantes lá. E uma bela terça-feira, eu já tinha iniciado, feito a prece, de repente, a auxiliar de enfermagem entra com o Lourival. Gente!
Foi uma satisfação, uma felicidade muito grande. Muito grande. Mas eu estou me referindo a ele pelo seguinte: a gente provocava o Lorival, um transtornado mental, e falava para ele assim: vocês, o personagem que eu vou falar agora, vocês conhecem, o Zé Luiz, que frequenta aí o Caminho da Luz. O Zé Luiz. O Zé Luiz foi meu primeiro chefe lá no Cantídio. Então a gente provocava o Lorival. O pessoal falava assim: Lorival, o Zé Luiz não vale nada. O Zé Luiz não presta. Ele falava assim: não, gente. Não, bem, ele é bom. Ah, mas ele bebe. Não, ele bebe só um pouquinho. Não, não. Então eu ficava imaginando, Lorival, um transtornado mental, sendo indulgente. E a gente com as faculdades mentais boas não consegue ser. É um desafio. 13º, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhorar do que na véspera. Olha só. Sabe que tem muito a aprender e busca no Evangelho a sabedoria das lições do Cristo, a boa nova redentora, e descobre lá as ferramentas morais apropriadas para combater imperfeições e trabalha com ousadia e destemor, realizando sua reforma íntima. 14º, não procura destacar nem as suas qualidades, nem os seus talentos às expensas dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. O homem de bem é humilde em ocultar as suas qualidades, sempre evidenciando a aptidão dos outros. Ouçam agora o que disse o precursor. Vocês conhecem o precursor. Reconhecendo a grandeza do meigo Rabi. Quando alguns dos seus discípulos trouxeram alguma informação para ele, ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha que demonstração de humildade. Como dizer, gente, a minha missão está quase no fim. Eu vim para preparar o caminho. Eu vim para aparar as suas veredas, mas eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sua sandália. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Maravilhoso, né, gente? 15º, não se envaidece com a sua sorte, nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Age com respeito e prudência, pois tem consciência de que tudo são dádivas celestiais sob a administração de Deus e que um dia ele terá que prestar contas. 16º, usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados, pois sabe que ele é um depositário desses bens, dos quais deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá dar-lhes, é pô-los em serviço da satisfação de suas paixões. Tem plena ciência de que estes bens, dos quais ele é usufrutuário, são aqueles instrumentos divinos de uso adequado ao seu aprimoramento, sem esquecer-se de estendê-lo ao bem comum. Compartilhar, ajudar. 17º,
Se a ordem social colocou alguns homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes diante de Deus. Ele usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para lhes ferir com seu orgulho e evitar tudo o que poderia tornar mais penosa a posição de subalternidade. Quanto ensinamento, não, amigos e amigas? Jesus é o nosso modelo e exemplo de como nos portar diante das mais incitantes situações. De modo que ele era orientador, disciplinador. Entretanto, meus amigos, nunca usou sua autoridade impondo mãos pesadas de prepotência para humilhar quem quer que seja. O amor o envolvia e ele espargia amor. 18º. Estamos chegando no fim. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulos, tem cuidados, tem zelo em realizá-los conscienciosamente. Aqui também nós vamos recordar o nosso Evangelho. E é o capítulo 17, só que é o item 9. O item 13 é o homem de bem. O item 9, o espírito François Nicolas diz assim: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, e não menos sagrados. Quantas vezes a gente já ouviu isso, hein, gente? Dê o melhor de si onde Deus te situou. Te situou na superioridade, brilha a vossa luz ali. Te situou na subalternidade, brilha a vossa luz ali. E Nicolas continua dizendo assim: se este último, o inferior, o subordinado, é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando o seu chefe não cumprisse os seus deveres. Porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não autorizam as faltas do outro. Ah, o meu chefe faz assim, eu também vou fazer. O meu chefe faz assado, eu também vou fazer. Então, cada um tem os seus deveres e não são menos sagrados. 19º. Opa! Estamos chegando, gente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos de que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitasse os seus. O homem de bem jamais será uma pedra de tropeço no caminho de ninguém. De ninguém. Trabalhará para assegurar a paz e a harmonia no ambiente em que vive, respeitando os direitos e as convicções alheias, sendo um ponto de referência iluminado de amor, de bondade e de solidariedade. Aí, minha gente, imaginamos que estes 19 itens apresentados por Kardec seriam suficientes na formação do homem de bem. Não é o que vocês estão pensando também? Mas antes de falar do 20º, eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês lembram da questão 100 do Livro dos Espíritos, não lembram?
a famosa escala espírita. Aí a gente aprendeu lá. 3 degraus. Poucos, né? 3 degraus. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Olha que beleza. Aí, na ânsia de aprender, na ânsia de se elucidar, nós vamos consultando aqui, consultando ali, e de repente chega uma obra iluminada em nossas mãos. Até o nome é iluminado. A caminho da luz. A caminho da luz. E alguém nos faz um comentário e se reporta a uma revista espírita. Eu esqueci o ano, me desculpe. Dizendo assim: olha, minha gente, vocês vão vencer os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Ok, maravilha. Mas quando vocês estiverem aqui na outra dimensão, essa escala continua. Essa escala continua até chegar em Cristos. Cristos. Aí, eu não sei se é Lacordaire, eu acho que é Lacordaire. Ele diz assim, que Cristos é o topo da escala dos espíritos puros. É onde chegou Jesus e todos aqueles que são responsáveis por este cosmo infinito. Porque ali no comecinho desse livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz para nós assim: existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras de todas as galáxias incrustadas nesse cosmo infinito. E Jesus é um dos seus integrantes. Aí nos conforta, gente. Nos conforta, porque num determinado momento, ele nos olhando com aquela ternura, com aquele amor, ele diz: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso nos conforta. Mas aí, a gente imagina os 19 itens seriam suficientes. Mas ouçam o 20º. Essas não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Vendo? Não desanimemos diante do trabalho. O trabalho é executar. É certo que estamos ainda próximos à animalidade do que da angelitude. Mas essa é a meta da criação. Fomos criados exatamente para passar e vencer todas as etapas, todos os reinos, todas as circunstâncias, e de espíritos simples e ignorantes, atingir a estabilidade de espíritos puros, angélicos e cristos. Depois de tomarmos conhecimento destes conceitos nobres, a nossa consciência deverá nos chamar à razão, porque já faz muitos milênios que estamos na estrada e, numa autoanálise, percebemos que ainda estamos muito próximo aos instintos. E isso significa que, ao invés da nossa permanência no caminho reto, nos perdemos nos intrincados e sinuosos desvios da estrada por nossa livre vontade.
Outro dia, conversando com um amigo sobre o assunto homem de bem, ele recordou um conceito que nos ajuda a avaliar como temos ainda trabalho para nos aprimorar. E ele disse assim: até porque o verdadeiro homem de bem não é aquele que, estando em segurança na praia, se limita a acenar para o náufrago. Para salvá-lo, terá que ensinar-lhe o menor caminho, o melhor caminho, ajudando-o a livrar-se da voragem destruidora das ondas, não somente com exortações, mas atirando-se ao mar e reconduzindo-o a salvo à praia. Se a nossa senha, meus amigos, minhas amigas, é o amor, temos que convir, né? Não existe amor inoperante. Vamos nos lançar ao mar para salvar os náufragos. E agora, transcorridos pouco mais de 20 séculos, parece que os nossos ouvidos estão registrando o convite carinhoso daquele que é o modelo de perfeição para acordarmos da noite escura da ignorância e despertarmos para o dia glorioso da nossa redenção, colocando como meta mais importante da nossa existência a vivência evangélica com conquista perene de todo aquele que deseja iniciar esse trabalho de renovação material e espiritual, tornando-se um candidato determinado a homem de bem. Meditemos com muita atenção e carinho na lição de hoje. E não esqueçamos as palavras de alerta, de chamamento do nosso meigo Rabi Galileu, de que muito será exigido daquele que muito recebeu. Ele ainda acrescenta um outro alerta, que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus amigos. Obrigado, minhas amigas. Sou grato pelo carinho da companhia e atenção que todos vocês depositaram aqui no seu amigo. E aproveitando essa atmosfera sublime que nos envolve, eflúvios que penetram nossa alma, e rendamos graças a Deus pela bênção da oportunidade de trabalho em sua seara, e rogo a esse Pai benevolente que a sua paz, a sua proteção, o seu amor permaneçam para sempre em nossos corações. Gratidão, gratidão, minha gente. E até a próxima live com as graças deste Pai bondoso. Que assim seja, graças a Deus. Graças